dia, irmãos. Bom dia. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos começar a nossa adoração ao Senhor orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por esse dia tão maravilhoso, Senhor. Após vários dias de chuva, tendo refrescado, Senhor Deus, o clima, te agradecemos, te louvamos por cada bênção que tem nos dado, Senhor, por cada dificuldade e porque vencemos cada uma delas e pelas que ainda vamos vencer. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor, porque podemos dormir, descansar, acordar, porque temos sustento das mínimas coisas às grandes coisas. Te louvamos, te agradecemos, tudo vem de Ti, Senhor. Nós queremos nessa manhã nos colocar diante de Ti, para que a Tua palavra, Senhor, seja sedimentada em nossas mentes e corações, estejamos aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo entre nós venha nos ministrar, nos ensinar todas as coisas que devemos aprender. Que Teus anjos estejam aqui conosco, Senhor, também, guardando, protegendo e também sendo instrumentos Teus nas nossas vidas. Te coloco todas as pessoas da nossa igreja no Teu altar, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos idosos, os casais, as famílias, aqueles, ó Senhor Deus, que estão diante de Ti, pedindo Teu socorro e Tua ajuda. Pedimos que esteja, Senhor, atendendo e ajudando cada um, Senhor, protegendo cada um, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? O tema de hoje para a nossa reflexão é sabedoria. E especificamente a sabedoria nas decisões diárias, no dia a dia da nossa vida. Para iniciar nossa reflexão, vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao 21 e depois do 32 ao 36. A minha leitura será na NVI, na Nova Versão Internacional. Talvez vocês tenham outras versões, então fica um pouquinho diferente, certo? Vamos ler então? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça.
Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Do versículo 32. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Bem profundo e pesado, não é verdade? Mas eu acho muito interessante quando lemos esse capítulo de Provérbios, é longo, mas a forma como a sabedoria é descrita. A sabedoria é descrita, primeiro, nos convidando. É um convite que é feito a nós. Nós estamos numa situação passiva de sermos convidados. E a sabedoria, ela está numa posição ativa de quem nos chama. Isso demonstra o interesse que Deus tem por nós, como um todo. Pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa prosperidade, pela nossa bem-aventurança. Deus tem esse interesse e Ele chama. E nós estamos na condição passiva daquele que vem para o mundo sem nada e que para poder crescer precisa da graça de Deus e precisa da ação de Deus. A gente vê nos primeiros versículos, destaquei umas palavras, como a sabedoria clama. E diz assim, sabedoria está clamando, discernimento ergue a sua voz. São conceitos, prudência, bom senso, verdade. São conceitos. Será que são conceitos que a gente para pensar na importância que eles têm na nossa vida? Às vezes vivemos o dia a dia sem nem sequer parar para refletir um pouco como estão sendo as nossas decisões, como está sendo o nosso agir, como está sendo o nosso pensar. Será que nós realmente buscamos a sabedoria, o discernimento, buscamos a prudência, buscamos o bom senso? Será que realmente nós dispomos a nossa mente nessa direção? É isso que faz a diferença entre a pessoa adulta e imatura, entre a pessoa que é realmente abençoada e a pessoa que só entra em problema. A nossa mente, nós não temos como pegá-la, nós não temos como tocá-la, nós não temos nem como fazer uma mudança, assim, uma limpeza nela, não dá, né? Não tem como reformar. A gente não, é algo abstrato que a gente tem, é o funcionamento da nossa mente. A gente só percebe o funcionamento da nossa mente com as nossas atitudes e também isso com o dos outros, né? Como a mente funciona do outro e como a nossa mente funciona, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as ações, com os nossos sentimentos. Não é algo que estejamos o tempo todo prestando atenção naturalmente, mas aqui o que a palavra nos ensina é que devemos fazer isso. Nós temos que ter um tempo para analisar que direção a nossa mente tem tomado, quais as escolhas que temos tido, quais os pensamentos, as ideias, os sentimentos que temos desenvolvido em nosso ser. E aqui Deus coloca de uma forma muito clara e muito ativa, nos chamando
ele diz, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Olha que coisa boa. Como Deus disponibiliza isso para nós, Ele está te chamando. Seja sábio, Ele está te chamando, tenha discernimento. E aqui Ele coloca em todo lugar, lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas, na entrada da cidade, portas adentro. Em todo lugar, clama, seja sábio. E o Senhor levanta a sua voz a nós e diz, sejam prudentes, tenham bom senso, não sejam tolos, me ouçam, eu falo o que é certo, minha boca fala a verdade. Ele repulsa a maldade, as palavras do Senhor são justas. Para os que têm discernimento, as palavras do Senhor são todas muito claras, muito compreensíveis, são retas para aquele que tem conhecimento. E o Senhor nos desafia, prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. É muito interessante ver como o Senhor coloca a sabedoria muito acima de qualquer tipo de riqueza. Muito mais valiosa que qualquer tipo de metal, mais caro que seja. O Senhor nos faz pensar no valor que tem a sabedoria. Na outra semana, minha mãe fez aniversário. E a minha mãe tem um costume, nos dias do aniversário dela, ela dá presente para os outros. É o jeito dela, além de ela receber, ela gosta de dar. E ela guardou, de toda a sua história de família, guardou alguns objetos de prata. Eram algumas colheres, uns garfinhos, mais ou menos desse tamanho, grandinhos assim, uns trabalhadinhos, outros simples. E esses objetos de prata, ela disse assim, bom, é tão pouquinho que não dá para dizer que você vai usar, não é? E ao mesmo tempo, é algo valioso porque pertenceu à família há mais de 300 anos, gente que eu nem conheci. E ela teve uma inspiração muito bonita, ela mandou colocar num quadrinho, bonitinho, uma colher e um garfo e deu para cada filho. E ela colocou nesse quadrinho o nome das pessoas que ela lembrava que pertenceram àquelas colherinhas e aqueles garfos. E ela entregou simbolicamente para nós isso, concretamente, aliás, mas simbolizando a herança, né? Foi muito significativo isso, ela teve muito trabalho, ela é muito meticulosa, mais do que eu, admiro ela nisso. Num quadrinho muito bonito, né? Fez um discurso, embrulhou para presente. E está lá, cada uma das filhas e o filho tem a sua lembrancinha penduradinha na parede. A minha ainda não pendurei, vou pendurar. Vou achar um lugar bem bonito para pôr. Mas é interessante, prata. E ela se esmerou para que aquela prata fosse limpa. E ela se esmerou para que ficasse muito bonito. Porque eram as colheres de prata da família. Era o bem mais rico que a família teve. Aí fiquei pensando, olha que coisa, aqui a palavra diz que a instrução do Senhor é mais valiosa do que a prata, é mais valiosa do que o rubi. Nós temos na nossa vida algumas coisas que são valiosas. Algumas famílias têm ouro, alguma família tem prataria que não tem onde caber. A nossa família tem 2 coisinhas de prata para cada filho. E está ótimo, está lindo. Não precisa nem usar, vai ficar ali penduradinho. No meu caso, vai ser para sobrinhos, né? Porque a gente... Mas é algo simbólico. Mas é interessante como o Senhor coloca que a sabedoria é mais valiosa que tudo isso. Tudo que possamos de ter de mais valioso na nossa vida, na nossa família, a sabedoria é muito mais. Olha como é gostoso quando a gente recebe de herança pais e mães com decisões sábias. Parentes com decisões prudentes e sábias. É mais valioso do que prata, é mais valioso que ouro. Quando você deixa na herança dos teus filhos, da tua descendência, uma mente
voltada para Deus, voltada para a sabedoria, voltada para essa busca. Você pode ter carros do ano, você pode trocar de carro todo ano, você pode ter um apartamento hiper, mega bem decorado, com tudo de lindo e do melhor. Ainda assim, muita gente que tem muito não tem sabedoria. E essas pessoas que têm muito, não sei se com certeza você já deve ter ouvido falar, gente que é dono de fazendas, gente que tem dinheiro, que não sabe mais, agora então que a carne está indo para o exterior, então essas pessoas estão enriquecendo mais e mais, não tem mais onde pôr dinheiro, não tem mais como trocar carro de ano em ano, é muito pouco, é de 6 em 6 meses talvez agora, não é verdade? Mas você percebe que na maior parte dessas famílias muito ricas, os filhos estão perdidos. Os filhos estão envolvidos em acidente, em alcoolismo, em droga, brigam por dinheiro no final da vida dos pais. Aquele dinheiro todo fica sem valor nenhum. Uma vez eu ouvi uma frase que foi muito interessante, que diz assim: os pais constroem. E aí a gente vê aqueles grandes impérios que antigamente, das grandes indústrias, Matarazzo, etc. Os pais constroem, os filhos usam, eles se beneficiam e os netos destroem tudo. Por que tem que ser usada essa lógica? Mas essa lógica só funciona para as famílias em que a sabedoria não foi passada como o maior bem. Porque aquele que construiu tudo se esforçou muito, com certeza veio do quase nada ou do nada. Não dormia nem comia e às vezes dormia numa mantinha para poder juntar o dinheirinho para construir alguma coisa muito importante. Alguns fizeram coisas a mais que a gente não vale a pena agora falar, mas esse valorizou o que construiu. O filho que viu sendo construído acabou valorizando também. E o neto que vai herdar tudo, não viu nenhuma coisa e nem outra, torra tudo ou destrói tudo. Se a sabedoria estivesse sendo herdada junto com os bens materiais, provavelmente isso continuaria, ou melhoraria, ou de alguma outra forma, serviria para o crescimento de alguém. É interessante a gente entender como Deus coloca isso. Como Deus coloca, como a nossa mente deve se dirigir, aonde a nossa mente e os nossos pensamentos podem e devem se dirigir. Deus oferece para nós prosperidade em todas as áreas. Pobreza e miséria não faz parte do plano de Deus para ninguém, para nenhum ser humano. Ela existe, mas não faz parte dos planos do Senhor. Eu já vi muita gente que era muito pobre, ou às vezes até morou em favela, mas quando encontrou Jesus, aprendeu a administrar cada centavinho e cresceu, e cresceu, e cresceu. Não se tornou um barão do café, mas saiu de uma favela, foi para um bairro comum, bairro que tem infraestrutura, com a sua casinha, com a sua família, não ficou rico, também não precisa, não é verdade? Eu, se tivesse que planejar minha vida para ficar rica, eu teria que trabalhar 24 horas por dia, talvez eu estivesse morta, né? Então não ia adiantar nada. Então, a questão é aí, não é a riqueza. A prosperidade que o Senhor promete, a bem-aventurança que o Senhor promete, você vai administrar bem tua vida. O pouquinho que você tem será multiplicado. O pouquinho que você tem, você não vai gastar com cerveja, você não vai gastar com cigarro, você não vai jogar dinheiro fora gastando com aquilo que você não precisa, e você vai aprender a economizar e a juntar. Deus vai te dar saúde, Deus vai te ajudar a ter trabalho, Deus vai te ajudar a ter dignidade. É interessante isso porque o Senhor promete para nós prosperidade em todas as áreas. Não é só dinheiro, mas é também na saúde,
é no bem-estar, é a gente aprender a administrar até como a gente se alimenta, até como a gente cuida da saúde, como a gente cuida dos relacionamentos. Será que eu estou tendo um bom cuidado com meus relacionamentos afetivos? Seja amigos, irmãos da igreja, seja família, mãe, pai. Deus está dizendo que a prosperidade é em todas as áreas. Se você for sábio, se você buscar o discernimento, a prudência, o bom senso, você vai ter prosperidade em todas as áreas. Deus vai te dar inteligência para tudo isso. Deus se importa com a tua vida humana. E você também será próspero espiritualmente, porque você vai colocar Deus em primeiro lugar. Deus também nos ensina a valorizar corretamente a vida e as bênçãos que Ele dá. Deus quer que nós tenhamos uma mente voltada para o alto, mas o alto dEle. Para as coisas de cima, mas dEle. Uma vez eu ouvi uma irmã, eu sempre fui meio assim, de não pensar em luxo. Conforto sim, mas luxo nunca vivi no luxo, então ele nunca me interessou. De vez em quando eu fazia turismo no luxo. Quando eu falava para o meu marido assim, bem, vamos ficar num hotel bom, né, para comemorar nosso aniversário de casamento? Ele, vamos. Então, de vez em quando eu falava, vamos fazer turismo no luxo, né? Então, um hotel bom para mim era luxo. Aí eu fazia um turismo no luxo, achava bonito, não sei o que, e pronto, acabou. Viver no luxo nunca foi um objetivo meu, porque eu teria que mudar todas as condições da minha vida. Provavelmente não estivesse nem aqui no Brasil, teria que ir no exterior para poder ganhar, né? Mais, ou em dólar, ou em euro, bom, se bem que agora a coisa está meio assim também por lá. Mas é interessante isso, a minha mente não se voltou, mas isso também nas igrejas onde eu estava, conhecia, eu reparava às vezes, algumas eram cheias de luxo, outras eram mais simples, e as mais simples sempre me agradaram um pouco mais. Mas um dia, numa igreja que eu visitei, tinha uma senhora dizendo assim, porque nós queremos comprar um púlpito, e o pastor pensou num púlpito super simples, era de acrílico, assim, e eu falei assim para ele, não pastor, você tem que pensar alto, você tem que pensar, tua mente tem que ser alto, ou seja assim, no melhor, no mais caro, Deus vai prover, né? Aí fiquei pensando, ok, né? A gente não pode julgar o gosto das pessoas. Mas será que é esse alto, de mais caro, de você ter que parcelar, né? Em não sei quantas vezes, ou ficar pedindo dinheiro para a igreja para poder pagar aquele púlpito, né? Super luxuoso que comprou? Esse púlpito, gente, não vai levar para o céu. Como diz o bom mineiro, caixão não tem gaveta, não é? Você não vai levar, esse púlpito vai ficar, e Jesus voltando agora, então vai ficar para o anticristo, porque a verdade é essa, grandes igrejas e igrejas muito ricas, a hora que Jesus voltar e os que são dele subirem, o resto, gente, o que é material, aquele banco de madeira, de não sei do que, forrado com não sei o que lá, com detalhes de ouro nas paredes, tudo isso fica. A sabedoria é a amplitude no nosso pensar que Deus nos dá, para a gente analisar situações, não somente no aqui e agora, não somente naquela necessidade imediata que eu tenho, mas a amplitude dele, essa é a visão do alto. Quando Deus te faz entender aquilo que realmente você precisa, e se aquele sacrifício que você tem que fazer vale a pena. Será que para eu ficar mais rica eu tenho que abandonar a família, eu tenho que trabalhar, não posso cuidar dos filhos, não posso cuidar de ninguém? Vale a pena? Não é verdade? É isso que a sabedoria nos dá. Ela nos dá inteligência plena. A inteligência plena está muito acima do que adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é fácil, eu estudo, faço um curso ou vários, me formo em uma ou mais faculdades e eu tenho conhecimento adquirido. Eu tenho diplomas, eu tenho especialidades, eu tenho mestrados, doutorados, pós-doutorados, adquirir conhecimento. Legal, ótimo, nada contra. Mas a sabedoria é muito mais do que isso.
Porque a sabedoria, ela nos dá habilidade, capacidade de julgamento, capacidade para aplicar adequadamente o conhecimento que a gente adquire. E aplicar adequadamente tanto as circunstâncias quanto as situações da vida. E assim a gente pode ser bem-sucedido. Adquirir conhecimento pode ser, eu não sei dirigir um carro, eu tiro uma carta se adquirir um conhecimento. Eu não sei costurar nada, eu fiz um curso de corte e costura, aprendi a costurar, aprendi a cozinhar. Isso é adquirir conhecimento também. Fiz um curso de manicure, eu adquiri conhecimento. Aliás, é uma coisa que eu não tenho conhecimento, é na manicure mesmo. Eu tenho que ter umas irmãs realmente que ajudar, porque a coisa não é fácil. Não é fácil. Gente, eu já falo para vocês, tentei, mas o negócio fica borrado. Tem que ser aquelas mãos maravilhosas e abençoadas, né? Da irmã Cecília, que faz uma unha que é maravilhosa e linda. É isso adquirir conhecimento, mas como eu uso esse conhecimento? É a sabedoria que entra na jogada. Por quê? O conhecimento é obter informação, conquistar formação numa área, mas não é garantia de que você vai tomar decisões e atitudes corretas, mesmo humanas ou éticas. Por exemplo, você pode ver a diferença que existe entre um profissional recém-formado, já fui uma, e quando eu me formei eu falo, as pessoas que eu atendia sabiam que eu era recém-formada, e eu as admiro até hoje. Admiro a boa vontade de se entregarem, confiarem em mim, e admiro a coragem também. Porque uma coisa era eu recém-formada e outra coisa sou eu agora, uma profissional mais experiente. 30 anos numa profissão faz muita diferença. A sabedoria você também desenvolve com o tempo. Mas a sabedoria que vem de Deus dá uma qualificação muito superior do que qualquer curso. Você pode ser uma ótima cozinheira, mas quando você clama a sabedoria do alto, a tua comida não somente vai ser maravilhosa e gostosa, mas vai ser abençoada. Vocês entendem isso? Porque o tempo todo você vai fazendo e orando, e o Senhor vai trazendo à tua mente coisas que você aprendeu e nem lembrava que tinha aprendido. Quando a gente casou, eu não sou cozinheira, irmãos, não sou mesmo, eu sou, como posso dizer, uma turista na cozinha. De vez em quando eu pinto lá no fogão, e eu clamo sangue de Cristo para me ajudar. E quando a gente casou, nós tínhamos pouco dinheiro, né? E aí eu falei, vamos fazer um almoço, né, para os padrinhos, porque a gente não tinha muito o que dar. Hoje em dia se dá uns presentes super bonitos para o padrinho. Vamos fazer um almoço, só que eu nunca tinha feito almoço para 20 pessoas. E eu comecei a orar. Eu fiz um estrogonofe de frango. Ficou bom, gente, ficou muito bom. Mas eu comecei a orar. Deus, e agora? Qual a quantidade? Diz, qual a quantidade daquilo? Quanto tempo aquilo tem que cozinhar? Que panela tem que ter? Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não tinha para quem pedir ajuda. Não conhecia ninguém que cozinhasse, minha mãe nunca fez para tanta gente, e ela também estava preocupada com as coisinhas dela. Então, irmãos, foi o melhor estrogonofe que eu fiz. 20 pessoas, você acredita? Não sobrou nada. Mas eu tenho certeza, eu falo, Senhor, muito obrigada. Por quê? Para quem nunca teve experiência de cozinhar para tanta gente, eu consegui fazer e ficou direitinho? E ficou bom? Só Deus. Mas eu orei o tempo todo, irmãos. Orei o tempo todo. Na hora que eu picava uma cebola, Deus, quantas cebolas eu punha aqui? Ai, Senhor, e agora quanto de carne que eu tenho que comprar? Tudo assim. Eu posso até não ter conhecimento, mas Deus me dá sabedoria para tomar decisões corretas. São pequenas coisas que vão fazendo essa diferença. A sabedoria faz com que se atribua o valor correto às situações da vida e ajuda a usar adequadamente o conhecimento. Ela vai trazer amplitude e profundidade no saber. Não importa o tipo de profissional que você é, liberal, autônomo, não importa. Mas se você buscar sabedoria, o teu conhecimento, o teu entendimento será ampliado muito mais do que qualquer um que tiver formado na mesma profissão que você. Eu lembro que quando eu entrei para o mestrado, eu
fiz a proficiência. Gente, eu nunca fiz curso de inglês. O inglês eu aprendi na escola. A professora fazia aquele livro, The Books on the Table, e eu escrevia The book is on the table. E foi assim que eu aprendi o inglês, porque eu escrevia a pronúncia em casa, repetia e eu ia fazendo os exercícios. Depois músicas e depois filmes. Nunca fiz curso de inglês, mas na proficiência tirei 10. Fala para mim. Não é só, mas você tem facilidade. Muita gente tem facilidade. Não só para inglês, para línguas que eu nem imaginaria. Mas, gente, existe algo quando você vai orando, como se Deus abrisse, sabe, os neurônios teus ficassem tcham, fortões assim, e aquela inteligência que você não sabia que tinha, de repente, pá, acontece, e vem o entendimento, e você consegue juntar, sabe aqueles gênios que aparecem às vezes em filminhos, que a pessoa vai pensando e aparece aquelas formulinhas assim em cima, como se fosse da mente da pessoa? É assim. Deus faz isso. Muitos adolescentes, meus alunos, numa época, chegavam para mim e falavam, mas eu não entendo matemática, eu estudo, e não consigo chegar na prova da branco. Eu falei, não, vamos orar. E na hora que você for fazer a prova, você vai orar também. Assim, Deus... O Senhor sabe que eu fiz o meu melhor, eu estudei, não fiquei jogando videogame, não fiquei no celular assistindo filminho, Netflix. Estudei, amplia minha mente, abre meu conhecimento para que eu possa realmente lembrar de tudo que eu aprendi. E acontecia. Viu? Recado aí para vocês, viu, adolescentes? Por quê? O Espírito Santo de Deus faz isso. Ele amplia teu entendimento em tudo. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está te chamando, vem. Ele vai por todos os lugares e fala, vem, adquire conhecimento, prudência, bom senso, vem. Estou te dando de graça, não estou te cobrando nada. E o Senhor também nos diz que nós temos que ter cuidado com a maneira como nós vivemos. Para nós não sermos insensatos, mas sermos sábios, aplicar corretamente a sabedoria, aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias não são bons, os dias são maus. Sabe onde está escrito isso? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Vivemos numa sociedade, encerrando, vivemos numa sociedade em que hoje a gente adquire conhecimento da forma que eu nunca iria imaginar na minha vida. Eu sou da época do papel ao maço, sou da época que para eu estudar eu tinha que ir na biblioteca, copiar tudo no rascunho, chegar em casa e passar limpo no papel ao maço. Minha universidade eu fiz assim, gente. Não estou dizendo de quando eu estava no colegial, a minha universidade foi feita assim. Época boa aquela. Eu tinha que ir para a biblioteca, ficava até ela fechar, mas eu aprendia muito. Mas hoje nós temos potencial para adquirir conhecimento cada vez mais diversificado, mais amplo, cada vez mais fácil a disponibilidade e instantâneo. Hoje podemos fazer cursos universitários em EAD, online. Só que tudo isso... Toda essa aquisição de conhecimento não tem melhorado o ser humano, não tem melhorado a nossa sociedade. O ser humano, a nossa sociedade está cada vez mais destrutiva. Cada vez mais a natureza sendo cada vez mais destruída e desrespeitada, simplesmente porque o homem é ambicioso e precisa vender mais e ganhar mais. Vamos matar mais baleias para poder ter mais carne e ganhar mais dinheiro. Né? Os homens, os seres humanos, cada vez jogando mais sujeira, não tendo responsabilidade em como cuidar do planeta. Planeta que eles não criaram, é por isso que nós temos uma responsabilidade. Cada vez mais homicídios, suicídios e revoluções urbanas. Olha o que acontece no Chile, destrutividade toda, é necessário isso. É falta de sabedoria,
é jogar energia de jovens fora, queimando, destruindo e colocando fogo em coisas que eles nunca construíram, coisa que nunca custou o dinheiro deles, destruindo tudo. Você vê a França, você vê a Colômbia, você vê a Bolívia, jovens fazendo isso. Nossa sociedade não está melhor. Por quê? Porque todo esse conhecimento veio vazio de sabedoria. Em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, para com todas as pessoas. Aproveitem ao máximo as oportunidades, o seu falar seja agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Sejam sábios no agir. A vida diária exige que a gente tenha sempre conhecimento, entendimento e formação, porque a gente tem que ser produtivo, a gente tem que obter sustento. A gente, quando vocês que são adolescentes já estão agora, né, quando entrarem não fala colegial agora mais, como é que fala? No ensino médio, vocês vão ser bombardeados para escolher uma profissão, não é assim? E fica lá na dúvida, e agora o que eu vou ser? O que eu vou estudar? Para onde eu vou? Que faculdade eu vou? Tem que ter determinação da minha, né? Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero fazer, não é? E lutou lá, a Gabi também, né? Tenho certeza que muitos outros jovens também. Mas nem sempre a gente tem essa certeza de o que vou fazer. Porém, nós precisamos estudar, porque nosso sustento depende disso. Os nossos relacionamentos afetivos, o equilíbrio emocional, né, no nosso relacionamento com as pessoas, as tomadas de decisões, tudo isso exige amplitude no saber. Tudo isso exige sabedoria. Somente o Senhor tem essa amplitude. Isso não cabe de uma forma natural na nossa mente. Conseguimos adquirir conhecimento, sim, muito. Posso aprender quantas línguas eu quiser. Talvez eu tenha que estudar a minha vida toda. Mas eu posso. Se eu quiser agora aprender tailandês, eu posso. Ainda tenho memória para isso. O cérebro ainda funciona. Só Deus sabe até quando, mas funciona. Mas não adianta eu querer saber tudo isso se eu não tiver sabedoria. Somente o Senhor pode me dar sabedoria, pode te dar essa sabedoria, porque ela é necessária, é uma transformação da nossa mente, e essa transformação vem do alto, vem de Jesus. Em Colossenses 2:3 diz assim: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós temos Jesus, em quem está escondido toda a sabedoria e o conhecimento. Nós temos Ele dizendo para nós: busque, me procure, estou aqui. O Espírito Santo de Deus gritando por todos os lados, dizendo: venha, venha. Por que será que muitos de nós não estão indo? Por que será que muitos de nós têm a mente distraída em coisas desnecessárias e deixam de buscar a sabedoria e o entendimento do Senhor? Seremos melhores profissionais, seremos melhores pessoas quando nós buscarmos essa sabedoria que Deus nos dá, sem nada nos cobrar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra maravilhosa de Provérbios 8. E peço, Senhor, que o teu propósito e teu objetivo na nossa vida não seja impedido por nós mesmos. Vem com a tua sabedoria, mediante o teu Espírito Santo. Vem com a tua sabedoria na nossa mente, no nosso ser, inunda nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, que as nossas ações, as nossas decisões, tudo seja transformado pela sabedoria que vem, Senhor, de Ti. Ajuda-nos a encontrar a sabedoria onde ela nos chama, em todos os lugares, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a voz do Teu Espírito em todos os lugares. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, a depender mais de Ti. A não depender somente de nós, Senhor, da nossa força,
das nossas possibilidades materiais, da nossa possibilidade mental. Ajuda a não dependermos só de nós. Ajuda, Senhor, que estejamos dependentes absolutamente de Ti, daquilo que vem do alto, da sabedoria que vem do alto. Amplia nossa mente, que sejamos cada vez melhores, que cumpramos realmente o Teu propósito na nossa vida, que tudo que ponhamos as nossas mãos prospere, Senhor, porque eu sei que isso é a vontade do Teu coração. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.